Progresso através do tempo. A ideia que temos das primeiras eras da humanidade é geralmente falsa. Uma série de lendas religiosas foi criada sobre esse assunto, lendas da Idade de Ouro, do paraíso terrestre para o qual nossa infância foi embalada. A ciência fez justiça a essas invenções, encontrou nas camadas geológicas que compõem a crosta terrestre os instrumentos e ferramentas usados pelos primeiros homens, com a ajuda desses detritos, reconstituiu toda a sua existência. Esses primeiros homens eram o que os selvagens da Oceania ainda são hoje. Eles viviam em uma luta contínua com os animais ferozes que pululavam na terra, morando em cavernas ou construindo cabanas em palafitas sobre os lagos. Suas únicas armas e instrumentos eram pedras cortadas em machados, facas e porretes. Suas únicas roupas eram as peles dos animais selvagens que matavam. Pouco a pouco, com o passar das eras, surgiram os instrumentos de metal, o bronze, a cerâmica e finalmente o ferro, ferro com o qual o homem cortava pedras, partia troncos de árvores e construía cidades. Então no céu da humanidade surge a pálida e confusa aurora de uma civilização rudimentar. O homem constrói a primeira cidade. Civitas. Daí a palavra civilização, e a partir daí com a vida em sociedade começa a vida moral. A vida isolada é a vida egoísta, a vida selvagem. A vida em comum é a vida moral, aquela que dá origem ao direito e ao dever, a única para a qual o homem foi feito, na qual ele pode desenvolver suas faculdades, descobrir as leis da justiça que governam as sociedades e os mundos. A princípio, é nas vastas planícies do Oriente que a civilização nascente conduz sua tocha. Ela procura um refúgio seguro, um lar preparado, e não encontra nenhum. Ela acende grandes fogos que deslumbram a terra, mas esses fogos são extintos quase que imediatamente, e o progresso infantil vai de cidade em cidade, de povo em povo, sem encontrar um lugar de parada. Ele deixa a Índia, brilha por um momento na Babilônia, depois abandona a Babilônia e vai para Nínive. De Nínive, ele foi para os persas e de lá para o Egito, deixando atrás de si apenas impérios arruinados pela corrupção e pela lentidão, apenas cidades desmoronando em meio a orgias e carnificinas. Essas cidades eram imensas, esses impérios prodigiosos. Vá agora para as planícies do leste em busca dos túmulos dessas civilizações desaparecidas. Nada resta delas. O vento dos desertos varreu a poeira das cidades antigas, e o árabe que hoje, sozinho, percorre essas solidões a galope de seu cavalo, não saberia nem mesmo dizer em que lugares elas se encontravam. Do Egito, a civilização passa para a Grécia. Lá ela floresce. Lá ela finalmente encontrou o ambiente, o lar há muito procurado, de onde se irradiaria para o mundo. Sob o belo céu grego, o gênio humano se revelará por meio de criações artísticas que permanecerão para as eras futuras como modelos de pureza e harmonia. Monumentos como o mundo nunca havia visto antes, estátuas de perfeição ideal de forma, foram erguidos nas cidades gregas. E ao mesmo tempo em que o senso de beleza é revelado com tanto esplendor, a filosofia grega entrega ao futuro aquelas criações de pensamento que ainda servem, depois de 20 séculos, para a educação de nossos filhos. Mas não são apenas a arte e a filosofia que brilham tão intensamente na Grécia. A civilização também se manifesta em instituições políticas e sociais de grande perfeição. Nas repúblicas gregas, as pessoas desfrutavam de uma liberdade maior do que a nossa. Cada cidadão tinha sua parcela de soberania nos assuntos do país. Pobres e ricos, todos eram iguais em direitos, e a justiça era distribuída a eles livremente. Comparando as instituições gregas com as nossas, os pensadores se desesperaram com o progresso. Afirmaram que a civilização grega nunca havia sido igualada e que após tantos séculos de decadência, a humanidade ainda não havia se elevado a esse nível. Mas não se enganem, senhores, essa é uma opinião equivocada.
A civilização grega é mal avaliada apenas por seu brilho. Essa civilização é toda superficial e sem profundidade. Tomemos Atenas como exemplo. Em Atenas havia 20.000 cidadãos, desfrutando de seus direitos civis e políticos, beneficiando-se dos princípios de liberdade e igualdade que são a força e a grandeza das sociedades humanas, mas a população de Atenas era de mais de 220.000. O que eram então, os outros 200.000? É aqui que chamo sua atenção. É aqui que está a solução do problema. Os outros 200.000 habitantes de Atenas eram escravos, ou seja, homens mortos para a vida política, mortos para a vida social. E agora estamos nos gabando da superioridade das instituições gregas sobre as nossas. Escravidão. Esse é o abismo que separa as civilizações antigas da civilização moderna. A Grécia, rebaixada pelo luxo, pelas divisões internas, pela leviandade que é a consequência inevitável da escravidão, deixou a tocha da civilização nascente passar para as mãos de Roma. Enquanto os romanos permanecerem sóbrios, virtuosos e resistentes à fadiga, eles dominarão o mundo antigo. Eles imbuíram essa multidão de nações agrupadas ao redor do Mediterrâneo com um espírito de ordem, disciplina e uma organização erudita que ainda é admirada pelos homens. Eles cobriram a terra com aquelas obras prodigiosas cujas ruínas despertam nosso espanto. Porém, assim que o vício e a corrupção invadiram o Império Romano, essa poderosa civilização se desintegrou por todos os lados. Das regiões do norte e das florestas da Germânia, enxames de bárbaros se precipitaram sobre o império, despedaçando-o, fragmentando-o, reduzindo-o a pó. Os povos se chocaram, exterminaram uns aos outros, empilharam ruínas sobre ruínas e nesse grande cataclismo, a arte, a civilização, tudo desmorona, tudo é engolido. Começa então para a humanidade, para o progresso, uma noite de 12 séculos de dor, de escuridão, que pesará sobre o mundo até a Renascença e a Reforma. Era a Idade Média, a Era do Ferro, a Era do Feudalismo, a era em que as fogueiras ardiam. O sangue fluía em torrentes nas câmaras de tortura e inúmeros gibetes eram erguidos, carregados com seus frutos sinistros. Em nosso país, os conquistadores do norte dividiram a terra, e os filhos dos gauleses se tornaram servos. Quem pode dizer, quem pode medir tudo o que nossos pais sofreram? Amarrados ao solo, eles não são mais homens, mas animais de carga. Nota do tradutor. A forca é qualquer instrumento de execução pública. Gibeting é o uso de uma estrutura do tipo forca a partir da qual os corpos mortos ou moribundos de criminosos foram pendurados em exibição pública para dissuadir outros criminosos existentes ou potenciais. No entanto, uma nova fé surgiu no mundo. O paganismo romano foi sucedido pela religião de Cristo. A voz do grande suplicante ressoou do Calvário, dizendo a todos: amai-vos uns aos outros. E uma doutrina de paz e fraternidade se espalhou pela terra. Mas por mais grandioso e puro que fosse o cristianismo dos primeiros dias em sua austera simplicidade, tão esmagador e implacável era o catolicismo da Idade Média. As doutrinas católicas fizeram do céu a imagem da terra. Deus reina lá, cercado por seus santos, assim como aqui embaixo o rei está no trono entre seus senhores, e o Senhor entre seus vassalos. Os conquistadores, os vencedores, são os nobres, os escolhidos. Os vencidos são os servos, os vilões, os réprobos. Para alguns, festas, prazeres, vida alegre. Para outros, trabalho incessante, privações, miséria com o medo do demônio e a perspectiva do inferno. Acima de tudo, o arbítrio domina. A graça reina no céu, o favor aqui embaixo. Em nenhum lugar há direito, em nenhum lugar há justiça. Se ao menos houvesse, se não justiça, ao menos juízes. Ainda há vários lugares que levam esse nome. Quando se escava a terra, descobrem-se pilhas de ossos, esqueletos retorcidos e desarticulados. Você sabe o que eram esses tribunais? Eram os locais onde as forças senhoriais eram erguidas,
e esses cadáveres são os de pobres servos que queriam se livrar de um jugo que era muito duro. Não nos lembramos de todas as coisas para reacender ódios extintos. Não, não temos ódio. Mas devemos responder aos homens que defendem as instituições da Idade Média, que as exaltam e que, se pudessem, as reviveriam. Com nossa mão na história devemos responder e dizer uma coisa: a verdade. A verdade é que as pessoas da Idade Média ficaram curvadas por mais de 10 séculos sob o peso de todas as opressões. Preso à terra que cultivava, considerado como um bem móvel, o servo vivia a vida de um animal atrelado à pedra de moinho que movia o dia todo. Coberto de trapos, vivendo em cabanas esquálidas, o servo se alimentava do que a dureza do Senhor estava disposta a lhe deixar. Sem alegria no presente, sem esperança no futuro, ele não tinha liberdade para dispor de seus bens, sua esposa, seu filho, propriedade do Senhor. Cada filho recém-nascido do servo era um escravo, mais um infeliz na terra. Às vezes, quando o Senhor se mostrava mais voraz, quando os guerreiros saqueavam as províncias, a vida se tornava tão difícil, a fome cobrava um preço tão alto que os servos, levados pela fome e pelo desespero, se revoltavam em massa, e sob o nome de Jacques Pastouriaux, iam buscar na morte o esquecimento e o fim de tantos males. Assim era a vida das pessoas naquela época, que os escritores ainda chamam de bons velhos tempos. Sim, os bons velhos tempos para os senhores e monges. É assim que nossos pais, os servos, eram. Sim, nossos pais. Vamos dizer em alto e bom som, filhos do povo, somos os filhos dos servos, dos vilões. Esse é o nosso título de nobreza e nós o reivindicamos com veemência. Somos os descendentes daqueles que regaram a terra com seu suor para alimentar a humanidade. E é por isso que praticamos a santa lei do trabalho. É por isso que amamos a justiça. É por isso que glorificamos 89. Pois 89 veio para dizer a esse servo: que esta terra que você rega com suas lágrimas seja sua terra. Que esta moradia pertença a você. Que sua filha seja sagrada para todos. Que a noite que envolve sua alma se dissipe diante da luz da instrução, para que uma nova existência possa finalmente começar, e a hora da reparação possa soar para você. Em meio à era sombria do feudalismo e da teocracia romana, o que aconteceu com o pensamento? O pensamento parece velado, obscurecido, extinto para sempre. No entanto, não nos deixemos enganar, o pensamento não está morto. Ele observa, abre caminho, timidamente no subsolo, mas continua. É como a semente durante o inverno. Quando está no solo, fermenta lentamente até chegar o momento em que pode nascer na luz e dar frutos. E logo ela levanta a preciosa semente. É primavera, o renascimento do progresso e da razão. O pensamento humano está despertando e buscando se livrar do peso que o esmaga. Ferro, fogo e tortura são usados contra ele, mas em vão. Ele é fortalecido pelos tormentos e se torna cada vez mais forte. Acreditava-se que ela havia sido esmagada na cruzada contra os albigenses, mas reapareceu com Jean Hus, Jerônimo de Praga e os valdenses. Para a fogueira de Jean Hus, para a fogueira de Jerônimo de Praga, para a fogueira de todos os inovadores. E os inquisidores da fé vão a toda parte, carregando o machado, a tocha e os instrumentos de tortura. Fluxos de sangue correm em nome de um Deus misericordioso, inúmeras vítimas são sacrificadas. Então a semente da heresia deve ser destruída. Mas dos vales da Europa Central surgiu um grito de protesto contra os excessos do catolicismo, um tremendo clamor por libertação e liberdade. A razão reaparece com os apóstolos da Reforma. A unidade católica é quebrada. O jugo da teocracia romana é rejeitado por 20 milhões de homens. O protestantismo proclama o princípio do livre exame, e apesar dos punhais do dia de São Bartolomeu, apesar dos sabres dos dragões, apesar do exílio e da Bastilha, é a partir desse princípio do livre exame, ampliado e fortalecido,
que a filosofia do século XVIII e o pensamento livre moderno surgirão. E é aqui que o pensamento renascido descobre uma ferramenta, um instrumento admirável para se espalhar pelo mundo. Um homem derrete caracteres de metal que são agrupados e formam palavras. Essa é a prensa de impressão. Graças a ela, o livro, tão raro, tão caro quando era apenas um manuscrito copiado com uma caneta, o livro e mais tarde o jornal, penetrarão até mesmo nos lares mais humildes, iniciando o camponês, o trabalhador na vida intelectual, arrancando um a um de suas almas os instintos grosseiros gerados pela servidão, preparando-os para a luz. A partir de então, o pensamento decola e avança a passos rápidos. A arte brilha, a ciência sonda os céus profundos e revela a suprema harmonia dos mundos. A filosofia se aprofunda nos maiores problemas. A história se ilumina, a igreja e os tronos são abalados, as velhas crenças e superstições são desfeitas, a razão e a consciência se expandem, e esse imenso trabalho de elaboração, que dura 3 séculos, finalmente leva à formidável explosão moral que chamamos de Revolução de 89, uma explosão que, ao abalar a velha sociedade autoritária e feudal, trouxe ao semblante do mundo a civilização moderna, apoiada nesses fundamentos inabaláveis, lei e liberdade. A revolução é para nosso país, para nossa raça, o que é para cada um de nós a hora de nossa maioridade. É a sociedade humana tomando posse do governo de si mesma, substituindo o reino da justiça pelo reino do favor, a lei pelo prazer, a liberdade pela escravidão. Na ordem política e social, o passado, para comandar os homens, invoca uma vontade superior, uma vontade externa à consciência. Foi em crenças obscuras, em revelações sobrenaturais e muitas vezes, na força bruta que as instituições da Idade Média encontraram suas fontes de autoridade. A Revolução, por outro lado, lançou as bases da nova ordem social sobre as leis imutáveis da natureza e os ensinamentos eternos da razão. Não há mais milagres, não há mais revelação. É na consciência humana que encontramos os princípios que terão autoridade para todos, uma vez que tenham sido proclamados pela vontade nacional e convertidos em leis pelos representantes eleitos pelo povo. Esse é o direito moderno, e não apenas o direito dos franceses, mas o direito de todos os homens, direitos que, acompanhados dos deveres correspondentes, um dia serão escritos por cada povo no cabeçalho de sua Constituição. Os constituintes de 89 não falaram apenas para a França, eles falaram para o mundo inteiro. É a grandeza e a glória imortal da Revolução Francesa ter inaugurado esses princípios de igualdade, solidariedade e fraternidade, pelos quais as nações um dia se unirão como membros de uma única família, da grande família universal. Senhores, nesta rápida exposição da marcha do progresso através dos tempos, vou me deter na Revolução. A Revolução, de fato, é o abismo entre duas eras, uma marcando a infância da humanidade, a outra a sua idade adulta. Antes da Revolução, o mundo olhava para trás, acreditava na queda, na decadência, depositava toda a sua confiança nas lendas religiosas. A partir de 1989, o mundo olha para o futuro. O homem conta apenas com sua própria iniciativa, com seu trabalho, com seu gênio, para criar esse futuro, que será tanto maior quanto maior for seu esforço para prepará-lo. A revolução, é preciso dizer, ocorreu em meio a uma geração que carecia de maturidade. A ignorância e a luta de interesses egoístas detiveram seu desenvolvimento por 80 anos. Hoje, amadurecida pelas provações, nossa geração está renovando a cadeia interrompida do progresso. De forma pacífica, mas resoluta, ela está retomando o trabalho de nossos pais a fim de segui-lo em todas as suas consequências lógicas, para alcançar a emancipação intelectual e moral da raça humana. Vejamos então o que é o presente, a quem está reservada essa tarefa, o que o torna forte, o que o torna fraco, o que nós mesmos temos de fazer para torná-lo grande e frutífero.